Eba! Vamos esperar as pessoas entrarem. Olá! Tudo bem? Estou bem, graças a Deus. Esperando entrar mais algumas pessoas para a gente ir começando a nossa live. Deixa eu chamar aqui a minha amiga. Vamos lá. Eba! Olá! Tudo bem? Graças a Deus. E você, Vivi? Tudo bem, graças a Deus. Tá ótimo. Deixa eu só esperar mais um pouquinho. Uhum. E aí a gente começa a nossa live. E a gente começa. Sabe o que eu ia falar? Aproveitando aqui, que só estamos praticamente só nós. Eu quero fazer a minha reclamação desses artistas que ficam falando de clareamento. Você chegou a ver o Não, clareamento? não. Uma, O que uma você está... artista falou a respeito de que ela não faz clareamento dental porque desgasta a dentina. Ai, gente, doeu no peito, doeu no coração. Carvão Ah, ativado não clareia dente. não, parei, pelo amor de Deus. Bicarbonato, não. Não, o pessoal que fica lá fazendo aquela escova lá com aquele carvão preto, tem tudo lente de contato, já tem os lentes claros, fazem aquilo só para o comercial. Tá Sim, difícil lidar com essas pessoas, esses artistas, tá bem é difícil. complicado. Pior é que é uma desinformação, né? É um desserviço à comunidade. Isso é complicado. Bem Sim. complicado. E o pior é que as pessoas fizeram, a pessoa, o artista teve que se retratar e não foi muito. Foi melhor não ter retratado. Era melhor não Eu ter vi. dito nada. Era melhor ter ficado quieta, né? É. Porque foi bem complicado. Bom, vão entrando as pessoas e a gente só tem uma hora para conversar. Então, primeiro eu quero fazer a apresentação. Quase nem sempre eu faço a minha apresentação, né? Que eu sou a doutora Vivian, né? E sou ortodontista, ortopedista funcional dos maxilares. E toda quarta-feira eu faço uma live com algum especialista na área da odontologia. E hoje, especialmente hoje, eu estou fazendo a live com uma grande profissional, Fabiana Campos. É isso? Isso, Né? Fabiana. Especialista em harmonização orofacial. Isso mesmo. E aí eu gostaria de saber o que é harmonização orofacial. A harmonização orofacial, na verdade, é um conjunto de procedimentos, né, que visam o equilíbrio da face do sorriso. Sim, Então, dentro desses procedimentos, a gente encontra o botox, encontra o preenchimento, mas também encontra procedimentos estéticos dentais, né? O clareamento, a lente de contato, a faceta, porque eu não posso esquecer que a harmonia da face depende do sorriso. Então, eu tenho que harmonizar tudo, não é? sim. E não é porque eu sou especialista em harmonização que eu deixo de ser clínica. Então, a estrutura facial óssea fala muito sobre o meu procedimento. Não adianta eu ter uma casca bonita se eu tiver faltando estrutura. Então, eu preciso de combinar os dois para eu ter realmente a harmonização de fato. Tá. E aí a pergunta, né, que você deve escutar bastante é referente a dentista pode fazer harmonização facial? Sim, Vocês estão escuto muito. capacitados para isso? Vocês Sim, sabem? escuto bastante, bastante mesmo. Na verdade, é uma dúvida recorrente ainda.
talvez por ser uma especialidade nova da odontologia, Uhum. né? Ela foi reconhecida agora, em 2019, através da resolução do CFO. Muitos dentistas faziam já desde 2002 algumas áreas da harmonização, mas foi a partir de 2016, com uma resolução do CFO também, que abriu essas portas, né? Que permitiu que o cirurgião dentista fizesse tratamentos tanto funcionais quanto estéticos com a toxina botulínica e preenchedores. Então, tudo ficou mais fácil para o cirurgião dentista a partir dessa resolução. E em 2019, de fato, foi reconhecido como uma especialização da odontologia. Então, Até agora... mesmo porque já faz já não sei quanto tempo isso, tá? De repente, se você souber me responder, eu agradeço. Mas nós já fazemos as aplicações com Botox, né? Com toxina botulínica para tratamento de dor, né? Inicialmente era isso, né? Sim, realmente E, era né? a parte funcional, né? Isso, né? Que, por exemplo, as pessoas que às vezes têm um bruxismo, é isso? Bruxismo, uma dor de cabeça, faz um tratamento aí com toxina botulínica para tratar isso, né? Isso, então, DTM também? sim, DTM também. Tá? A gente relaxa a musculatura, então, para que a gente tenha um alívio dessa tensão, né? Então, você fala, é tensional, a gente consegue tratar apertamento, o próprio bruxismo, né? Então, a gente consegue tratar uma infinidade de outras coisas e tudo começou por isso, né? Foi começando a fazer as partes funcionais que se viu benefício estético, né? E aí, Entendi. para a área estética, mas tudo começou pela parte funcional. Legal. E aí, assim, as especialidades, os tratamentos, os procedimentos que você faz, né? O que você mais faz no consultório, qual que seria? Não, toxina disparado é o que mais se faz no consultório, né? Mas Eu sou além da... uma, eu faço. Não tem como, né? A gente não consegue viver sem. E eu brinco que vicia, né? Quando a gente começa a fazer os procedimentos estéticos e a gente vai melhorando a autoestima, porque acaba sendo, quando a gente fala assim, ah, é supérfluo, não, é saúde também, é saúde mental, né? Porque quando você se olha no espelho e você se sente bem, isso faz um bem para a autoestima muito grande. E você começa a ter mais autoconfiança para as coisas, né? Então, é a parte de saúde também. A parte estética é uma parte que cuida da saúde também. Então, além da Sim. toxina, a gente faz a parte de preenchedores, né? Toda a parte de preenchedores de olheira, de malária, enfim, todos os preenchedores. A gente faz intradermoterapia, que são o uso de mesclas para poder hidratar a pele, porque eu, como disse, eu preciso da estrutura não só óssea, eu preciso de uma estrutura de uma pele forte, uma pele elástica, né, com colágeno, para eu conseguir colocar os meus produtos e eles parem ali. Não adianta nada eu fazer uma toxina se eu tenho uma pele flácida. Ele vai esticar um pouquinho do tecido ali, mas eu vou continuar com a pele flácida. Então eu não vou ter o sucesso do meu tratamento e nem vou deixar meu paciente frustrado. Então eu preciso fazer um tratamento completo, né? Então a intradermoterapia entra aí para a gente fazer uso de mesclas para poder tratar a flacidez, deixar uma pele mais iluminada, mais hidratada e também tratar aquela mancha horrorosa que é o melasma, que a grande 90% de mulheres tem, né? Uma outra a gente acaba tendo. Então, assim, a grande maioria de mulheres são 90% de mulheres, 10% de homens, tá? Então, a gente consegue tratar isso também. A gente trata com biomateriais indutores percutantes de colágeno. Então, bioestimuladores. A gente faz tratamento com bioestimuladores para formar novo colágeno, né? Então, a gente consegue fazer também. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque assim, é uma área que eu particularmente quase assim não conheço. Eu paro no ácido hialurônico e no Botox e morreu aí. Passou disso, vocês vão falando e eu vou ficando assim. O que é isso? Eu vi um artista com um preenchimento aqui, assim, mudou toda a face dele. Como é que pode, sabe? Sim, então, assim, você fez, né, uma apresentação aqui, você não consegue mostrar, mas você passou para mim, então eu vou mostrar, né?
Então, eu posso mostrar aqui, ó. Pessoal, é aqui assim, ó. Deixa eu tirar minha... Não sei se vocês gostam de ver o meu rosto. Eu não vou conseguir mostrar eu não acredito. Não vai rolar. Aqui, rolou. Aqui, vamos lá. O que é a harmonização facial, você já explicou, né? Cirurgião dentista pode fazer harmonização, você também já explicou que nós podemos. Sim. Quais são os procedimentos? Aí, são alguns. Na verdade, a gente tem mais uma infinidade de outros procedimentos que aí não estão. Tá? São muitos os procedimentos. A gente consegue fazer muita coisa. Né? Cada procedimento específico tem um desdobramento muito grande. Por exemplo, o melasma não é só tratado com mescla. A gente pode fazer uma infinidade de outros tipos de tratamento. Né? Mas eu acho que assim, cada itemzinho de harmonização daria uma live. Né? Seria uma live diferente. Então, mas dá para a gente falar um pouquinho de cada um, do que seria cada um, e aí, de repente, a gente pode pensar em coisas específicas que vocês queiram saber e a gente pode fazer uma live específica para cada um depois. Tá Sim, bom? Eu super apoio o preenchimento facial. Eu só apoio, sim. Voto número 1, preenchimento facial. A Ruth perguntou referente ao tempo do procedimento, né? De qual procedimento, Ruth? Então, Ruth, faz a pergunta. É porque, assim, a Ruth é uma paciente minha que ela tem a face bem infantilizada, né? Então, precisamos deixar ela mais... Deixa eu voltar para mim aqui, assim. Precisamos deixar ela mais... Com cara de mulherão. Mais cara de mulherão, né? Então, ela queria saber. Então, agora ela falou, quanto tempo dura no paciente? O Ruth, a harmonização facial tem uma N gamas de procedimentos, né? Então, no seu caso, eu acredito que seria mais os preenchimentos faciais, sim, né? Que eu acredito que ela tenha esse interesse de saber. Qual é o tempo? Sim. O procedimento de preenchedor varia de 6 a 12 meses, tá? Então, assim, preenchimento labial, por exemplo, dura um pouco menos porque é uma musculatura que a gente está o tempo inteiro utilizando. Então, assim, o lábio você está o tempo inteiro falando. Então, a tendência de degradação do preenchedor é muito mais rápida, né? Esse preenchedor vai embora muito mais rápido. O malar, por exemplo, a gente não mexe o tempo inteiro com o malar. Então, é um procedimento que vai durar um pouquinho mais de tempo. Então, depende... E assim, só te cortando um pouquinho, para as pessoas que não sabem, o malar é aonde? Malar é a maçãzinha do rosto, tá? Maçãzinha do rosto malar, ângulo de mandíbula, mento. Geralmente as pessoas que têm a face um pouco mais infantilizada têm o mento um pouquinho mais curtinho, tá? Geralmente são classe 2, esquelética, aí é um problema ortodôntico, não desenvolveu direitinho, então acaba tendo a face um pouquinho mais infantilizada. A gente consegue melhorar tudo isso com preenchedor sim, Ruth, tá? Mas precisa fazer uma avaliação individual, tá bom? Ah, legal. Aí aqui eu vou voltar de novo, né, da toxina... Nossa, gente, tem dificuldade de falar isso aqui, hein? Toxina botulínica. Isso. Né? O nome mais conhecido é o Botox, né? Mas o Botox é uma marca comercial, ele é da Allergan. O termo toxina botulínica engloba várias marcas, tá bom? A gente tem várias marcas no mercado. E para que serve a toxina botulínica? Ela serve para paralisar mesmo a musculatura, né? E impedir que a gente faça as rugas dinâmicas. O que são essas rugas dinâmicas? Aquelas que a gente faz enquanto faz expressão. Nós temos outro... Essa aqui, ó. Isso. Quando eu faço eu lá... preciso fazer. Eu marco, já tá lá na hora de eu fazer um pouquinho mais de novo. Já tá saindo o meu, vencendo. Então, quando eu faço a expressão, eu faço essa ruga. Nós temos também a ruga estática. Qual a diferença das duas? Dinâmica é quando eu faço a expressão e quando eu acabo de fazer essa expressão, eu volto a outra expressão, eu mudo, eu tiro essa ruga, tá? Ela não forma mais. Agora, uma ruga estática é aquela ruga já vincada. Quando eu fiz bastante o movimento e essa ruga já aprofundou. Então, ela ficou mais vincada. Então, essa ruga, ela não sai com a toxina. Ela ameniza, mas ela não sai. Eu preciso de outros procedimentos
para que eu consiga, enfim, diminuir essa ruga o máximo possível até a gente retirar com outros procedimentos. Mas aí é um conjunto. Tá. A Haru me perguntou se tem alguma contraindicação. Tem sim. Inclusive, está no próximo slide, eu vou mostrar para vocês, tá? Esse aqui? Não, vamos falar só um pouquinho. Esse aqui você que se explicou, né? Isso. Onde é que a gente pode aplicar a toxina, então, tá? Eu vou só um pouquinho para poder voltar para a pergunta da Harumi, tá? Então, a gente pode aplicar na parte frontal, na parte de glabela, que é a junção de dois músculos, os corrugadores e o prócero, tá? Onde a gente faz aquele vinco de bravo, tá? Pezinhos de galinha na lateral dos olhos. O que a gente chama de bunny lines é essas ruguinhas aqui do ladinho do nariz. Quando a gente faz carinha de nojo, são elas. O mento. Então, poxa, mas a carinha de nojo tem que ter, senão perde, pessoal. Tem que ter. Volta. Algumas pessoas não ficam felizes com ela, então a gente... tá. Tá? No mento, algumas pessoas, quando fazem essa expressão, formam celulites aqui. E aí a gente consegue remover também com a toxina, tá? Septo nasal. Algumas pessoas, quando falam, movem o nariz para baixo, forma um J no nariz. Desce a pontinha. E aí a gente consegue paralisar essa pontinha também com a toxina. Sorriso invertido. Vai, eu vou fazer isso. Vamos fazer. Vai, continua. Sorriso invertido, então, aquele paciente que tem a boquinha triste, né? O tempo inteiro ele tá com a boquinha triste. Então, a gente também consegue melhorar isso com a toxina. As linhas periorbitais são aqueles sulcos, aqueles vincos que vão se formando aqui ao redor da boca, tá? E as rugas de Nefertiti são essas rugas do pescoço. O pescoço ele vai ficando mais envelhecido e a gente vai formando ruga aqui. Então, quando a gente faz essa expressão, forma ruguinhas aqui. A gente também consegue tratar com a toxina, tá? E a parte funcional, que você falou, apertamento e bruxismo, que eu já tinha dito. E uma curiosidade é que a toxina ela também trata hiperidrose. O que é a hiperidrose? É o excesso de formação de suor. Então, aquela pessoa que sua muito nas palmas das mãos, sola de pé, axila, a gente pode fazer um tratamento com a toxina para poder melhorar essa condição. Uau, que legal. Partindo para a próxima. Tá? E aí vem a pergunta que foi feita, né? Sobre as contraindicações. No Botox, quando a gente tem lesão cutânea, infecção local, herpes ativa, gestante, lactante, tomou vacina, qualquer tipo de vacina, com menos de 30 dias, reaplicou num período menor do que 3 meses. Por que isso? Tá? Por que esse período menor do que 3 meses? Porque senão eu crio o que a gente chama de efeito vacina. O que é um efeito vacina? Quando eu precisar aplicar de novo a toxina, ela não vai fazer efeito. Eu crio um anticorpo que combate a toxina. Tá? A toxina é uma bactéria, né? A gente usa a bactéria lá para fazer essa paralisação. Então, o meu corpo, se eu uso demais, se eu tenho um grau muito grande de unidade de Botox, por um período curto de tempo, eu posso desenvolver esse efeito vacina. Tá bom? Pessoas que têm alergia ao ovo. Infelizmente, também não é todo tipo de toxina que pode ser usada. A grande maioria das toxinas, elas são feitas a partir da albumina, que é a proteína que tem no ovo. Então, pessoas alérgicas ao ovo não pode fazer uso. Não pode fazer uso. Tá? Existe apenas uma específica que pode ser feita, mas aí o seu profissional ele vai saber te indicar melhor, tá bom? Pessoas com doença autoimune também não é indicado. E pessoas que fazem uso de fizeram, né, uso de anti-inflamatório com menos de 7 dias antes de usar a toxina. Então, essas são as contraindicações básicas da toxina. Ô Fabi, eu tô com um problema no áudio aqui, eu não tô conseguindo te ouvir. Não sei o porquê. Será que Mas eu não tô conseguindo te ouvir. Eu sei que todo mundo tá te ouvindo, né? Responde aí pra mim, por favor, se as pessoas estão ouvindo a Fabi. Ouvindo?
O importante é ela estar falando. Vocês estão me ouvindo? Será que eles estão me ouvindo? Tá falhando? Alguns estão ouvindo. Então, mas tá ok. Então, isso que importa. Importa é vocês estarem me ouvindo e ouvindo ela, porque eu não estou conseguindo ouvi-la, tá bom? Então, vamos lá. Vamos embora, então. Vamos falar um pouquinho sobre os preenchedores, então. Tá? Os preenchedores são a base de ácido hialurônico, tá? E são injetados através de agulha ou de cânulas, tá bom? Peraí, deixa eu voltar aqui. Aí. Pode ir, Fabi, por favor. Nessa maçãzinha do rosto, para devolver estrutura para a face e também para ajudar naquele efeito blush. Então, ele devolve a maçãzinha do rosto e devolve aquele efeito blush que as mulheres tanto gostam. A gente pode Nossa, usar... Fabi, eu não tô te ouvindo nada. Nada, nada? Ué, Nada. Tô ouvindo só você falando nada, nada agora. Não tô melhorou? ouvindo, eu não sei o que tá acontecendo. Melhorou? Eu sou, mas não é o meu celular. Eu não sei o porquê. Alguém tentou me ligar, acho que não rolou. E aí acabou dando esse piti aí. Mas aí você me faz assim, ó. Você faz tipo, você faz assim pra mim, ó. Próxima, aí eu vou mudando. Tá bom. Então, próximo. Aí. Tá. Então, quais as áreas de aplicação, tá? O malar, como eu havia dito, então, essa região de maçãzinha do rosto, estrutura para face, e além de dar aquele efeito blush, tá bom? A mandíbula, então, o contorno mandibular, ele, tanto para o homem quanto para a mulher, ele pode ser restabelecido ou aumentado para as pessoas que têm algum problema no desenvolvimento da mandíbula, né? Através do preenchedor também. O mento também ele pode ser aumentado ou projetado. Então, a gente consegue aumentar o mento, tanto em tamanho quanto em projeção. Eu consigo fazer as duas coisas usando preenchedores, tá bom? As olheiras, então, aquela calha lacrimal, que fica mais funda, eu consigo também diminuir com o preenchedor. Eu consigo fazer o tratamento da olheira com o preenchedor. O que a gente não consegue tratar com o preenchedor? Coloração. Tá? Então, o preenchedor ele serve para o preenchimento de fato, né? Mas a coloração, ela tem que fazer outro tipo de procedimento para remover, tá bom? A rinomodelação, que é a modelação do nariz, através dos preenchedores, tá bom? Também pode ser feita, a gente pode empinar o nariz ou então corrigir aquele defeito que nós temos aqui, geralmente na lateral do nariz, né? Que a gente chama de giba, tá bom? Então, a gente consegue fazer isso com o preenchedor também. Eu quero fazer rinomodelação. Vamos fazer. Bigode chinês, né? Que ocorre geralmente quando a gente tem a migração dos coxins de gordura. Então, a gente joga a pele para baixo, formando, então, o bigode chinês. Tá? Acontece quando a gente tem esse deslocar dos coxins de gordura. Então, a gente precisa, muitas vezes, não só fazer o preenchimento do bigode em si, né? Se eu tenho uma estrutura legal, beleza, faço só o preenchimento do bigode. Mas existem casos que a gente precisa reposicionar essa gordura para a gente poder, então, fazer o procedimento do bigode. Se eu coloco só o preenchedor aqui, sem fazer a reestruturação em um paciente que necessita de reestruturação, na hora vai ficar lindo, tá? Mas depois esse bigode vai ficar mais profundo, porque eu joguei mais peso no lugar, tá bom? E as rugas de marionete,
que são essas ruguinhas que formam aqui nessa região, do lado do queixo, que também incomodam bastante, tá bom? Vamos passar para o próximo? Aqui. Isso. Então, o preenchedor, assim como a toxina, ele tem algumas limitações, né? Algumas contraindicações. Então, pessoas com doença autoimune, com inflamação, infecção de pele, paciente que faz uso de corticoide, paciente em tratamento de quimioterapia, pacientes soropositivos por conta da imunidade que está baixa, gestante, lactante, com predisposição a queloide, com distúrbios de coagulação, que realizaram procedimentos de laser terapia ou peelings no intervalo mínimo de 15 dias, então com histórico de alergia, tem que tomar bastante cuidado, bastante atenção. Testar, então, se a pessoa tem histórico de alergia, como é que a gente faz? Eu testo lá na mão do paciente, peço para ele ir embora com o produto na mão, no dia seguinte ele volta para a gente ver como é que foi, se ele teve reação alérgica ou não, tá? A gente não pode esquecer que menores de 18 anos podem fazer o procedimento desde que acompanhado dos pais. Então, a partir dos 16 anos, a gente pode fazer preenchimento labial, por exemplo, né? Mas eu preciso que o responsável esteja presente, tá? E nunca aplicar numa região onde eu tenho preenchimento definitivo, como um PMMA, por exemplo. São totalmente incompatíveis os dois materiais, tá? O ácido hialurônico e o PMMA. Vamos passar para o próximo? Pode ser. Tem uma pessoa que acho que é Sassal, Máximo, ele está perguntando se quem tem papada, se tem jeito. Tem jeito. Pé de galinha já falou que você já explicou já sobre o toxina botulínica, né? Do Botox. Sim. Isso. Tem jeito sim, tá? A gente trabalha com um procedimento que a gente chama de lipo de papada, que é feito com aplicação de ácido deoxicólico na região, tá bom? São pelo menos 3 sessões, uma sessão não dá tanto visualização assim, mas ele ajuda bastante na degradação dessa gordura submentoniana. Dá para fazer sim. Certo. Agora, o antes e depois, né? Tá, vamos falar então um pouquinho do antes e depois. Então, aqui a gente tem os tratamentos. Tratamento na região de frontal, tá? Como eu falei, da toxina. Região de bunny lines, na foto embaixo. Região de bunny lines e de prócero, a carinha de bravo, tá? A gente faz a aplicação da toxina e tem um resultado em seguida. Região de pés de galinha, mesma coisa. Aplicação de toxina e o resultado em seguida. Vamos lá? Pode virar, pode. Próximo. Pode. Além do tratamento de estético propriamente dito, a gente tem também o tratamento funcional, né? Que aí é o do sorriso gengival, como a gente já tinha falado. Que o que acontece? Alguns pacientes, eles têm a faixa de gengiva muito à mostra. E isso acaba incomodando um pouco, porque não se torna estético. Então, a toxina botulínica, ela pode ajudar no sorriso gengival. Então, até mesmo na parte da ortodontia, né? Sim. Às vezes a gente consegue tratar, um sorriso fica lindo e aparece esse sorriso gengival e precisa de um tratamento, né? Precisa daquela legal. cerejinha do bolo, né? O toque final, o refinamento, então, do tratamento, né? E aí a gente consegue fazer isso com a toxina botulínica, sim. Tá? Dá para tratar o sorriso gengival também com a toxina. Certo, pode mudar? Pode mudar. Tem mais algo? Agora a gente está falando um pouquinho dos preenchedores, né? Deixa eu só trocar aqui. Agora a gente vai falar um pouquinho dos preenchedores, então. Alguns antes e depois de preenchedores. A gente tem aqui um tratamento de bigode chinês. Esse paciente, ele tinha o bigode bastante evidenciado já por uma migração dessa gordura, né? Como eu falei, ele perdeu a estrutura
de malar, então a gente reposicionou a gordura e preencheu o bigode, tá bom? Aqui nós temos um exemplo de preenchimento de olheiras. Parece até que forma uma bolsa, mas na verdade é a calha, que é muito profunda e forma essa sombra. Então, com o preenchimento, a gente tem restabelecido a estética da região, tá bom? Vamos passar para a próxima? Pode passar? Pode. Aqui a gente tem exemplo do preenchimento labial. Eu não gosto muito do termo preenchimento labial, tá? Eu prefiro o termo escultura labial. Por quê? Porque o paciente ele vai para o consultório e a gente vai moldando esse lábio, né? Vai reestruturando esse lábio, vai esculpindo esse lábio. Então, não existe receita de bolo, tá? Cada paciente é único e a gente precisa reconstruir e evidenciar o que ele tem de bonito, né? Então, cada sessão ela é reconstruída com 1 ml, então a gente começa com 1 ml cada sessão. Existem pacientes que vão precisar de a gente continuar o tratamento, porque é um tratamento, não é um procedimento único. E é isso, a gente vai reconstruindo e esculpindo o lábio, Fabi, é individual. Fabi, Vamos lá. Perguntaram aqui se quem fuma Sim. pode fazer, atrapalha, né? Se for fazer o bigode chinês. E a Rosana perguntou qual é a duração. Tá. Não para todo tipo de procedimento, o fumo ele é uma aspas contraindicação. A gente não coloca contraindicação porque senão muita gente não poderia fazer, tá? Mas a durabilidade é menor, sim, com o fumo, tá? Por quê? Porque eu tenho uma pele mais desidratada, eu tenho uma pele mais agredida, até pela quantidade de elementos que eu tenho dentro do cigarro que agridam essa pele, né? Então, infelizmente, a utilização do fumo, ela degrada um pouco mais rápido, acaba degradando um pouco mais rápido qualquer procedimento estético. Em relação à duração, o bigode chinês, ele tem essa duração de mais ou menos de 10 a 12 meses. Entendi. Depende muito do metabolismo de cada um, né? Mas a média é essa, de 10 a 12. Certo. E aí aqui... Vamos falar um pouquinho da rinomodelação. Eu continuo não te ouvindo, tá? Eu tô só lendo, tô me amando aqui, que eu tô lendo, ó. Vamos falar um pouquinho da rinomodelação. Eu estou lendo na rino. Seu lado para você entender o que você tá falando. Eu não tô ouvindo. Tá na rino. Tá na você já falou? Rinomodelação, ainda não. Então, nós conseguimos levantar o nariz através do preenchimento de base do nariz e, ao mesmo tempo, corrigimos a giba, corrigimos a parte frontal do nariz através do preenchimento com ácido hialurônico. Essa paciente, ela não tinha giba, tá? Mas ela reclamava que o nariz baixava um pouquinho. Ela queria esse nariz um pouquinho mais empinadinho. E a gente conseguiu esse resultado com o ácido hialurônico. Pode passar? Pode passar. E quando se fala em tratamento estético, a gente pensa logo em intercorrência, né? Pode dar alguma coisa errada, pode acontecer alguma coisa de ruim. Existem duas coisas diferentes, a ocorrência e a intercorrência. Qual é a diferença? A ocorrência são coisas que automaticamente, que a gente acaba esperando, né? Então, um edema, que é um inchaço, a gente acaba esperando. Um hematoma, a gente acaba esperando. Algumas reclamações em relação à durabilidade, quando isso não é de fato passado para o paciente. Então, durabilidade tem muito a ver com o metabolismo do paciente. Se você tem um metabolismo mais acelerado, você degrada mais lento, né? E isso tem que ser falado, tem que ser conversado com o paciente antes.
Então, ocorrências são coisas que você espera, ou então coisas muito leves que podem ser corrigidas facilmente, tá bom? Agora, intercorrência são coisas mais complicadas. Então, são assimetrias exacerbadas por erro de técnica, são formação de nódulos, de granulomas, são abscessos por contaminação, são processos de necrose, né? Então, tudo isso é realmente uma intercorrência. São coisas que nem o profissional espera que aconteça, ou a gente reza para que não aconteça, e nem o paciente quer que aconteça, né? Então, tudo isso a gente consegue Mas, ô evitar como? Fabi, o dentista, ele está capacitado para, caso ocorra uma intercorrência, saber Sim, como lidar com essa situação, né? Porque você sabe que a nossa profissão, ela acaba sendo... perde um pouco a credibilidade por conta, né, de que eles colocam só os erros, sendo que todo mundo, né, pode cometer erros ou não, enfim, mas saber, né, contornar isso, eu acho que é super importante. é exatamente isso, Vivi. Quando a gente faz algum tipo de procedimento, você tem que saber como é que você cuida desse procedimento se der alguma coisa errada. Então, você tem que estar preparado para uma intercorrência. Né? A gente pede para que não aconteça, mas tem que estar preparado para que isso aconteça. E muitos, ou infelizmente alguns colegas, acabavam, né? Eu espero que isso tenha mudado muito, acabavam fazendo o procedimento, não sabiam corrigir, mandavam para o hospital, então a gente acabou um pouco em descrédito por conta disso. Então, o dentista, sim, hoje em dia está mais preparado. Um profissional habilitado em harmonização, sim, está preparado para que se acontecer uma intercorrência, ele saiba intervir e ele saiba resolver o caso da melhor forma possível. Entendi. Vou passar para a próxima. Pode passar. A apresentação em si acabou. Acabou. Agora a gente vai começar a responder as perguntas. A gente está aí com 40 minutos de live, praticamente. Só te cortando um pouco, o Sassal perguntou se, caso necrosar, tem como recuperar o tecido com ozônio. Sim. A ozonoterapia é uma dos tratamentos utilizados para necrose, né? A ozonoterapia, ela ajuda na oxigenação do tecido, então a necrose é isso, é a falta de oxigenação. Então, imagina que eu tenho lá uma mangueira, tá? Vamos fazer uma analogia aqui. Imagina que eu tenho uma mangueira e, por algum motivo, essa mangueira foi dobrada, tá? Então, eu não tenho mais fluxo de água. Assim acontece com o vaso. Se eu coloco, por algum motivo, algum material a mais que oblitere esse vaso, seja por compressão, por estar dentro do vaso, por algum... Peraí que tá falhando, volta. Tá falhando. Peraí que... Tá falhando para vocês também ou só para mim? Tá falhando? Travou? Voltou? Voltou? Para mim, voltou Agora aqui. Tá sim, tudo bem? você voltou. Voltei. Então, vamos lá para a nossa analogia, tá? Eu tenho lá uma mangueira com fluxo de água corrente. Por algum motivo, essa mangueira ela foi obstruída, tá? Assim acontece com os nossos vasos. Quando eu tenho essa mangueira obstruída, eu não tenho mais passagem do fluxo de água. Se eu, por algum motivo, tenho o meu vaso obliterado por excesso de material, ou por compressão, ou por esse material ter entrado dentro do meu vaso, eu não tenho aporte sanguíneo, tá? Para o meu tecido. Então, não tenho oxigenação desse tecido. Quando eu não tenho a oxigenação do tecido, eu tenho morte celular. E aí começa a necrose. Então, existem alguns procedimentos, sim, que eu tenho que fazer. A primeira é a tentativa da remoção do excesso de material, tá bom?
Mas se, contudo, eu não conseguir 100% do tratamento, eu posso tratar com ozônio. A ozonioterapia, ela ajuda a devolver essa oxigenação para o tecido. Eu posso fazer o tratamento com a hialuronidase, que é outro material que também ajuda a degradar o ácido hialurônico, tá bom? Então, eu tenho uma infinidade de tratamentos que eu posso fazer de pronto, para que eu não chegue num caso extremo, tá? De amputação, por exemplo, tá? Então, o ozônio, sim, ele pode ser utilizado, muito bem utilizado, e ele é utilizado em várias outras coisas, tá bom? É um excelente tratamento, que pode ser utilizado em várias coisas. Mais alguma pergunta? Então, vamos lá. Sinceramente, eu tô muito triste porque eu não estou conseguindo ouvir, né, o que você está falando, interagir, tá bem difícil para mim, assim, mas só o fato de você ter colocado, né, tido esse capricho de fazer um sistema no PowerPoint, fazer a apresentação, foi muito legal, porque imagina só com essa dificuldade que eu tô ainda, aí que eu ia ficar perdida Imagina. mesmo, né? Eu não sei se são todas as perguntas, né, que as pessoas, as dúvidas que as pessoas tinham. Eu gostaria muito de fazer outra live com você, Sim, vamos fazer. de preenchimento. Vamos fazer de Será que o pessoal preenchimento. quer o preenchimento? Eu acho bacana, porque o Botox é uma coisa que, assim, as pessoas sabem, Pessoal, né? então eu vou fazer um pedido aqui. Já que a Vivi não está conseguindo me ouvir, eu queria que vocês subissem aí se tem mais alguma pergunta, se vocês querem saber mais de alguma coisa, se vocês querem... Qual é o tema da próxima live? Ó, perguntou aqui, bichectomia para uma pessoa de 58 anos, pode fazer? Depende, tá? A bichectomia é um procedimento invasivo, tá bom? É uma cirurgia que tem por finalidade a remoção da bola de Bichat, que é a gordura não estrutural, é uma gordura interna que fica entre dois músculos, tá? A função dessa gordura é não deixar que esses músculos grudem, não colabem durante o movimento de sucção, enquanto a gente é bebezinho, tá lá sugando o leite da nossa mãe, tá bom? Então, essa é a função dessa gordura. Ela tem outra porção também, que ela vai até o temporal, tá? É uma gordura extensa, não é uma gordura curta. Mas quando a gente faz uma cirurgia de bichectomia, a gente só remove a parte da bochecha mesmo, vamos colocar dessa forma, tá? Só a parte facial da bola de Bichat é removida. Ela não é removida inteira. E se for um caso funcional, vamos supor, esse paciente, ele morde muito a bochecha ao falar. Sim, ela é indicada. Tá? Depende muito da estrutura do meu paciente. Eu não tenho... É claro que se ele for um paciente já muito magrinho, com o rosto já com aspecto cadavérico, eu não vou fazer uma cirurgia de bola de Bichat, tá? Mas nós tivemos uma experiência bem legal. Eu fiz um intercâmbio na Universidade de Nova York e nós fizemos a dissecação de um cadáver de 90 anos. E essa senhora ainda tinha a bola de Bichat bonitinha. E era grande, não era pequena, não. Tá? Então, é uma gordura que não sofre... Com o tempo, a gente viu que ela não sofre degradação. Ela continua intacta, diferentemente da gordura superficial, que é uma gordura estrutural. Ô, Fabi, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Depois eu vou escutar a live para saber exatamente o que você respondeu. Eu tenho muita queloide. Isso pode acontecer? Pode ocorrer queloide? Você faz o procedimento? Pode. E tem algum tipo de tratamento que você faz para não ter a queloide? Então, tratamento para não ter a queloide, nós não fazemos, não. Tá? O que a gente consegue é, se desenvolver queloide, fazer alguns tipos de procedimento. Mas, para isso, alguns já são contraindicados, justamente para que não desenvolva. A gente está trabalhando com face. Então, imagina eu fazer um procedimento na face e ficar um queloide na boca, por exemplo. Não é estético, não é bonito. Então, por isso a gente acaba contraindicando alguns procedimentos, tá? Por conta do queloide, infelizmente. Entendi. A Rosana está perguntando, removendo, né, a gordura é Bichat que se chama, né? Tá. Uhum. Né? A bochecha fica flácida? Não.
Não fica flácida. Porque o que fica flácido é pele, né? O que perde o colágeno é pele, não é a gordura, tá? A gordura que está interna, ela pouco influencia na pele em si, né? Na verdade, ela acaba não influenciando nada. Então, quando a gente tem a pele flácida, é porque a gente perdeu colágeno, perdeu elastina. Então, eu tenho que fazer tratamentos para que eu volte a produzir colágeno, com bioestimuladores, com microagulhamento, com algumas mesclas para eu poder induzir de novo a formação desse colágeno. Entendi. Mas não tem nada a ver com a gordura, não. E deixa eu te perguntar, essa gordura que vocês acabam removendo, ela é proporcional por pessoa, é isso? A cada Sim. pessoa, né? Então ela não tem tipo, Sim. eu vou tirar. Vocês falam litro? Não, litro? Por grama, né? Gramas. Nossa, litro é muito, desculpa, gramas. Eu tirei uma. Eu posso tirar 1 grama, alguém pode tirar meia grama, pode tirar. Isso? Pode. Cada pessoa tem uma quantidade de gordura, né? Eu tirei as minhas. Eu tinha 2,3 gramas, 2,3 gramas. Era bem pequenininha, mas fazia uma diferença louca. Tá? Eu vou ver se eu acho depois uma foto e eu te mando. Já operei pacientes que tinham 9 gramas. Então, assim, é muito diferente. A proporção de cada um é única, né? Então, assim, tem pessoas que têm bastante bochecha, tem pessoas que têm pouquinha, né? E essa, às vezes, pouquinha bem localizada, ela faz uma diferença louca. Entendi. Outra pergunta. Eu tô com uma pessoa aqui que eu vou fazer uma live com ela, acho que daqui umas 2 semanas. Semana que vem eu faço com uma fonoaudiologista, que eu acho que ela está aqui ou já foi embora. E na próxima eu faço com a Harumi. Acabou de colocar aqui, caraca, 9 gramas. Ela é massoterapeuta. Se eu estiver enganado, Harumi, escreve aí para mim. A Harumi também ela faz procedimentos de massagem no rosto para estar ajudando na harmonização, né? A Luanda tá aí, a fono tá aí, ó. Semana que vem tá a fono. A fono também, eu sei que tem alguns exercícios que ajudam na face. Aí Sim. A minha pergunta para você é assim: eu fiz um procedimento estético, né, no rosto, fiz uma harmonização facial. É indicado passar com uma massoterapeuta, Depende muito. Tipo, manter isso, prolongar o... Depende muito do procedimento, tá? Um procedimento de lipo de papada, por exemplo. Sim, é indicado que eu faça, então, uma massagem para drenar toda esse edema que eu vou ficar, tá? Agora, um procedimento de preenchedor, por exemplo, não. Um procedimento de fio, por exemplo, também não. Por quê? Porque a massagem ela pode deslocar o meu material, tá? Então, eu não indico que faça para esse tipo de procedimento. Existem procedimentos que sim, a gente até quer que faça uma drenagem, né? Uma lipo de papada, seja ela lipomecânica, seja ela... Eita, travou. Voltou. Voltou? Voltou. Seja ela química ou seja ela mecânica, a gente precisa que a gente tenha, então, uma drenagem, né? Que eu drene esse edema. Então, é indicado sim. Agora, dependendo do procedimento, não. Infelizmente, a gente pede para que não faça. Peraí que você tá... Aí eu não tô... Voltou? Isso, voltou. Aí sim. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma... Ah, sim, a doutora Larissa, minha amigona, sua amiga também, né? Ela fez uma pergunta referente... Deixa eu só voltar à pergunta que eu já esqueci. Fazer bichectomia muda a mordida ou a mastigação? Não muda a mordida, mas eu ganho corredor bucal, tá? Então, aquela mordida que eu dava na bochecha, eu não tenho mais bochecha para morder. Então, eu ganho esse corredor bucal. Então, o desconforto que eu tinha, eu deixo de ter, tá? Mas mudar a mordida, posicionamento de mordida, não muda. Ele só dá um conforto maior. Uhum. Perguntaram sobre o ozonioterapia. Ajuda na articulação para o líquido sinovial? Ajuda na articulação, sim, tá? Dores, no geral, a ozonioterapia ajuda muito,
né? Ela tem um componente anti-inflamatório, ela é bactericida, ela é virostática, ela é fungicida. Então, ela ajuda em uma infinidade de problemas. Sejam eles funcionais, estéticos, ele ajuda a clarear a pele. Então, a gente pode usar para uma infinidade de coisas. Ó, pegando embalo da nossa amiga Larissa, Uhum. eu não sei se você respondeu isso, tá? Se você responder, você fala, eu respondi, depois eu vejo na live. Ela falou a respeito do... Se atrapalha, né? A mordida, a bochecha. E aí a minha dúvida é... Deixa eu ver se ela volta, que ela tá travando. Vamos ver se ela volta para a gente poder dar continuidade. Mas enquanto vocês vão fazer a pergunta. Quando a gente remove, no caso assim, eu estou fazendo procedimento ortodôntico, estou em tratamento ortodôntico, né? E o Uhum. meu bucinador, ele é muito potente. Fazer esse tipo de procedimento ajuda ou Na ou é verdade, não inevitabilizada? influencia. Não vai influenciar, porque a gordura ela tá ali só para não colabar, né? Ela não tem influência nenhuma sobre força muscular. Então, não acaba não influenciando em nada. Entendi. Não vai ajudar em nada. É isso? Não, não. Entendi. Ajudar, não. Potencializar força, não. No caso, é só mesmo quando a pessoa fica mordendo toda hora a bochecha. Aí é legal fazer, né? Ela é indicada para a parte funcional, sim, porque eu mordo a bochecha, ou para a parte estética, para poder ter aquele ar mais jovial, aquele fundinho na bochecha, e ficar com um aspecto mais jovem, mais definido, com o rosto mais desenhado. Entendi. Tá certo. Perguntaram aqui, quais são as funções dos fios? Os fios, eles têm a função de lifting facial, tá? Então, quando eu tenho uma pele um pouco mais flácida, ele tem a função de dar aquele lifting facial, subir a pele, tá? E ele estimula colágeno. Qual que é a lógica do fio? Eu passo o fio e aí o corpo entende que eu tenho lá um corpo estranho ali dentro, tá? O fio, ele tem a durabilidade no meu organismo de 1 ano. Mas o efeito dele é, em média, 2. Tá? Por quê? Porque quando eu passo o fio, o corpo entende que eu estou ferindo esse corpo, que eu tenho um corpo estranho ali dentro e ele precisa remover isso. E aí ele começa a... Tá travando? Peraí que travou de novo. Esperar ela voltar. Aí. Travou. Não esquentar não, porque é normal isso, gente. É impressionante. E agora? Pronto, voltou. Voltou? Pode Tá, falar. então vamos lá. O fio, quando ele é inserido, ele ativa as células de defesa do nosso corpo. E essas células de defesa são células que fabricam o colágeno, né? São as fibrinas. Elas fabricam o colágeno. Então, o que acontece? Enquanto esse corpo estiver tentando enquanto o meu corpo estiver tentando eliminar esse corpo estranho que ali está, ele vai fabricar colágeno. Então, quando de degradar esse fio, eu vou ter uma pele com um nível de colágeno muito maior. Então, ele faz esse efeito lifting. Entendi. Fabi, teve acho que alguém que fez mais uma pergunta e eu acho que vai ter que ser a última, porque a gente já tá dando tempo já. Uhum. Aqui perguntou a Lucélia, já tiraram o vinco da testa? Acho que ela deve ter chegado um pouco depois, você explicou, né? Mas fala de novo. Qual que seria o procedimento? Tá. A gente pode fazer procedimento com a toxina botulínica para amenizar, para paralisar essa musculatura primeiro. Na verdade, aí vai ter que ser um procedimento combinado, tá bom, Lucélia? Eu vou, então, aplicar a toxina botulínica para paralisar essa musculatura e depois eu vou ter que fazer alguns outros procedimentos com mescla, com microagulhamento, para eu poder subir essa ruga, esse vinco mais profundo, tá? Preenchimento nessa região a gente não faz. É uma região que a gente tem muito risco de escoamento para a região de órbita.
Então, para que a gente não corra o risco de cegar nenhum paciente, a gente não faz esse tipo de procedimento em glabela, tá bom? De preenchimento, não. Então, a gente faz outros tipos de preenchimento, ó, outros tipos de procedimentos para poder melhorar, então, esse vínculo, tá bom? Certo. Fabi, para quem quiser te encontrar, pode acessar o meu Instagram, doutora Fabiana Campos, Facebook também. Ou então, se quiser me procurar no consultório, eu atendo na Botoclinic, do Shopping Internacional de Guarulhos, e atendo também na Bucodonto, clínica odontológica, que fica em Itaquaquecetuba, em cima do Banco do Brasil, bem no centro. Lá eu atendo também a parte de harmonização orofacial. Nos dois lugares eu atendo a parte de harmonização orofacial. Vai ser um prazer enorme ter vocês por lá, tá bom? tá certo. Obrigada, viu? Desculpa com o áudio assim, Imagina, mas o importante é que deu certo, as pessoas ouviram e essa era a ideia, imagina, logo, tá? logo a gente Vou faz uma fazer uma nova live. enquete no Instagram referente Sim, a qual a próxima live, tá? Que sim. Meu voto vale mais, tá, gente? Vai ser preenchido. Mas vamos fazer essa live de novo, tá bom? Eu agradeço Tá bom. demais, foi muito legal. Eu Sério, agradeço aprendi muito a presença de bastante. todo mundo. Fiquei muito feliz em ver todos vocês por aqui. E espero nos vermos o mais breve possível, que tudo isso acabe logo para a gente poder nos ver de mais pertinho, né? Tá certo. Gente, obrigada pela presença de todo mundo. Amei a participação de todos vocês. Foi muito legal. Espero vocês Muito, muito obrigada, quarta-feira com gente. a nossa querida Luanda, que ela está aqui. Vamos falar sobre fonoaudiologia na odontologia. Obrigada, Fabi, mais uma vez. Obrigada, Muito gente. feliz. Beijão para Vamos vocês. continuar uma próxima live aí, eu já te chamo. Tá Vamos, bom? vamos sim. Larissa, precisamos fazer mais uma porque eu preciso gravar a nossa, viu? Tá bom, gente? Beijo. Até mais, Beijo, pessoal. até. Obrigada. Qualquer Tchau, dúvida, tchau. o Instagram da Fabi. Pode mandar para mim, que eu mando para ela também, não tem problema. Tá bom? Beijo, gente. Até mais. Beijo, tchau, tchau.